Ao longo da história, a humanidade tem buscado respostas para as questões mais profundas da existência. Em momentos de crise, muitos se voltam para a espiritualidade à procura de consolo e compreensão. O apelo de Jesus, como exemplo em passagens reveladoras, ressoa com urgência e seriedade. As palavras que ele dirigiu à humanidade sobre arrependimento, vergonha e o estado de alma dos homens lançam luz sobre os desafios morais e espirituais que enfrentamos hoje. Este vídeo explora essas mensagens profundas e as implicações de nossas ações e necessidades de uma reflexão espiritual sincera em tempo de desvio moral e abandono dos princípios divinos. Vamos nos aprofundar na essência dessa advertência, examinando suas raízes na tradição cristã e sua revelação para a atualidade. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é fundamental para o nosso engajamento e nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que precisam ouvir sobre a fé e a esperança que nos guiam. O conceito de pecado original nos ensina que a desobediência de Adão e Eva teve consequências profundas para toda a humanidade. Desde então, o homem tem lutado contra sua natureza caída, sentindo uma atração constante pelo pecado. As palavras de Jesus, que se diz que, se a vergonha e o arrependimento coubessem a mim, com razão eu poderia dizer agora: eu me arrependo de haver criado o homem. Revelam a profundidade do desvio humano. O arrependimento de Deus é uma hipérbole que destaca a seriedade da situação. A condição humana se deteriorou a tal ponto que a natureza do pecado parece ter se enraizado nas ações e pensamentos do homem. Essa frase foi dita por Jesus Cristo a Santa Faustina Kowalska, uma freira polonesa canonizada pela Igreja Católica e conhecida por suas visões e escritos sobre a Divina Misericórdia. Santa Faustina registrou as palavras de Jesus em seu diário, Diário de Santa Faustina, a misericórdia divina na minha alma, onde ele expressa a profunda tristeza pelos pecados da humanidade e falta de arrependimento sincero. Na mensagem, Cristo enfatiza a importância da conversão e do arrependimento para que a humanidade possa experimentar plenamente a sua misericórdia. A metáfora de homens se comportando como cães de caça revela a familiaridade com o pecado. A incessante prática do mal transforma a alma, tornando-a insensível ao bem. O homem se antecipa ao pecado, seguindo seus desejos sem resistência. Essa liberdade, mal orientada, leva ao aumento da depravação moral. A metáfora dos homens comportando-se como cães de caça aparece nas revelações privadas de Santa Brígida da Suécia, uma das grandes místicas da Igreja Católica. Em suas visões, especialmente nas revelações celestiais, Jesus usa essa metáfora para descrever o estado de muitos pecadores que se precipitam no pecado com tanta voracidade que já nem se precisam ser tentados pelo diabo. Eles se lançam ao mal de forma habitual e automática, como cães de caça que, treinados para despedaçar presa, o fazem de forma instintiva. Santa Brígida teve essas visões no século XIV e recebeu essas mensagens e advertências que, segundo ela, eram destinadas à Igreja e ao mundo. Essas revelações foram aprovadas e estudadas pela Igreja ao longo dos séculos e continuam a inspirar reflexões sobre a condição humana e o chamado ao arrependimento e à santidade. Jesus, ao dirigir suas palavras a todos, desde os clérigos até os simples, convida a uma profunda reflexão sobre o estado da alma. A mensagem é clara. Todos são chamados ao arrependimento, independentemente de seu estado social ou posição na Igreja. O lamento de Jesus sobre o afastamento dos homens é um apelo à conversão. O que mais entristece o Senhor não é apenas o pecado em si, mas a ingratidão
e a falta de consideração pelo sacrifício que ele fez pela humanidade. A cruz, símbolo do amor supremo, é muitas vezes ignorada e a consciência do homem se torna insensível. A influência do demônio é um tema recorrente na mensagem divina, a advertência de que muitos seguirão suas inspirações em vez de obedecer a Deus revela a batalha constante entre o bem e o mal. A tentação pode se tornar uma armadilha que seduz, fazendo com que o homem viva uma ilusão de liberdade. Jesus adverte sobre a soberania que o homem busca sobre Deus, mostrando como a própria natureza humana se volta contra seu Criador. O desejo desenfreado por santificação pessoal e o excesso da carne torna-se um jugo que pesa sobre a alma. O desejo humano se torna incansáveis. Assim como um saco furado, nada pode realmente satisfazer a cobiça do coração. Isso leva a um ciclo interminável de busca por prazeres que nunca são plenamente alcançados, resultando em desespero e solidão. Em meio a essa realidade sombria, Jesus promete um juízo final. A advertência de que aqueles que não se arrependerem enfrentarão o inferno é uma mensagem de esperança para os que buscam a verdade e a justiça. A visão do inferno é um chamado ao retorno à luz. A referência à libertação do demônio 40 anos antes do ano 2000 é atribuída a uma visão profética de Santa Catarina Siena, uma das grandes místicas e doutora da Igreja Católica. É uma advertência profética sobre os tempos difíceis que se aproximam. O que pode parecer um período de calamidade também pode ser visto como um tempo de purificação e de chamada ao arrependimento. A transformação dos valores sociais e o desvio das normas divinas são visíveis. O apelo de Jesus para que aqueles que estão em posição de liderança ou influência voltem seu coração para ele é mais pertinente do que nunca. A mudança na vestimenta dos sacerdotes e o desafio à identidade do gênero indicam uma crise de valores que requer uma resposta decisiva da Igreja. A mensagem central do Senhor é uma esperança em meio à crise. Embora o mal pareça triunfante, a promessa de que Deus intervirá é uma luz na escuridão. A fé se torna âncora em tempos de turbulência, e a chamada ao arrependimento é uma oportunidade de renovação. O primeiro passo para a conversão é o arrependimento do próprio pecado. Somente ao olhar para dentro e confrontar a realidade de nossas ações, podemos verdadeiramente nos voltar para Deus. A confissão é um sacramento que oferece cura e renovação. O ato de confessar os pecados não é apenas uma obrigação, mas uma oportunidade de experimentar o perdão e a misericórdia divina. A verdadeira conversão envolve uma mudança de coração. Não basta arrepender-se, é necessário também agir. A transformação interior deve refletir-se em ações concretas de amor e serviço ao próximo. A vida em Cristo é uma vida de liberdade e amor. A entrega a Jesus é o caminho para uma experiência plena, onde o pecado não domina mais. As promessas de Cristo são de esperança e a salvação está ao alcance de todos. A Igreja, como corpo de Cristo, é fundamental para apoio e crescimento espiritual. A comunhão com outros fés fortalece a caminhada, proporcionando encorajamento e partilha da fé. A esperança em Cristo não é em vão. Apesar dos desafios, a certeza de que Deus está no controle deve animar todos os que buscam viver segundo seus ensinamentos. O futuro, mesmo em tempos de dificuldades, está cheio de promessas para aqueles que se voltam para Ele. A mensagem de Jesus ressoa com força em tempos de grande confusão moral e espiritual. Suas palavras são um chamado ao arrependimento, à conversão e ao retorno ao caminho da luz. Em um mundo onde o pecado se tornou uma norma, a voz do Senhor se levanta como um farol, guiando aqueles que desejam encontrar o verdadeiro sentido da vida. Neste vídeo, examinamos as advertências e promessas de Cristo,
refletindo sobre a necessidade urgente de um retorno à fé e os valores que fundamentam uma vida plena em Deus. A história da humanidade não é apenas uma crônica de pecados, mas uma narrativa de redenção, onde a misericórdia divina sempre está à disposição daqueles que buscam o arrependimento verdadeiro. Assim, que possamos ouvir a voz do Senhor e responder a esse chamado com o coração aberto, disposto a viver na luz de sua graça e amor. Obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo.